E aí, tranquilo? Eu sou a Carol Eu sou o Ricardo. e nós queremos falar um pouco sobre a liberdade de viver o luto. Há mais ou menos 6 meses nós perdemos o nosso bebê com 6 meses de gestação. E durante esses 6 meses agora nós temos aprendido a lidar com o nosso luto. Tem sido um tempo complicado, porque esse tema é muito tabu. Perder um filho é muito tabu. É fácil para os pais falarem, mas quando as pessoas vêm receber essa situação, elas não sabem como reagir. E, consequentemente, a gente tem esse problema de lidar com essa situação com as pessoas. É verdade. E muitas vezes nós vemos muitos relatos de é, pessoas falando de mãe. Ah, aquela mãe perdeu o filho. É muito difícil você escutar falar de pai. Né? E o pai também ele passa por o tempo de luto. É diferente da mãe, porque a mãe ela passa a gestação, ela tem aquele afeto com o bebê na barriga. Só que por outro lado, o pai ele faz toda a parte burocrática, né? Quando a bolsa rompe, o pai tem que sair correndo desesperado, levar a mãe para o hospital. Ou muitas vezes o pai fica preocupado, nossa, o que eu vou comprar, o que eu tenho que comprar. É, O pai assiste o parto. E nesses momentos de luto, você percebe que você tem que fazer uma coisa muito pior, que é as papeladas quando seu filho falece. Você tem que presenciar o enterro do seu filho. E a gente vai contar um pouco mais nos próximos vídeos, mas hoje nós queremos falar de outra coisa. É muito difícil as pessoas entenderem o que é o luto, né? Elas têm essa crise de achar que agora o momento é delas te colocarem pra frente, de que vai passar, de que não é importante ficar sofrendo esse tempo todo. Mas o luto é uma coisa natural. A gente tem que entender e tem que falar aos quatro cantos que chorar é normal, que ficar com raiva é normal, que sentir medo é normal. O luto é um processo. E quando nós não passamos esse processo por completo, alguma coisa acontece dentro de nós. Nós começamos a adoecer por não termos a liberdade de passar por esse luto, porque as pessoas elas têm essa, eu não acredito que seja uma maldade, mas nós fomos criados para fazer com que as pessoas vençam, com que elas caminhem. E nesse momento, eu acredito que o melhor é que a gente possa parar, respirar e viver o que nós estamos vivendo, para que nós possamos continuar a caminhar. As pessoas que estavam próximas da gente, elas chegaram, falaram assim, nossa, meus sentimentos e tal, mas elas queriam que aquilo acabasse rápido, sabe? Aquela sensação de tipo, eu não posso fazer nada, então eu vou fazer o quê? Vou tentar fazer com que aquela pessoa se sinta bem, né? E as pessoas chegaram pra gente, e assim, em questão de um mês, as pessoas já olhavam pra gente como se nada tivesse acontecido, né? Pra quem tá vivendo luto, não é assim, né? Que nem a Carol, ela sentiu o luto com quanto tempo? Com quanto tempo, amor? De mais ou menos 4 meses que eu fui. Cair a ficha, né? Porque Exatamente. tem esse tempo também, tem esse time. Eu senti no começo, mas não foi aquele, nossa, porque não foi o auge, não foi o ápice, né? Desse sentimento. E depois, com o tempo, foi caindo a ficha. Né? Até porque eu perdi meu pai, foi recente também, foi o quê? Um ano e pouco? Depois que a gente perdeu, o nosso filho se chamava Pedro, tá? Pra que a gente não falou, mas é Pedro. Mas assim, foi algo difícil, porque com o tempo, o luto ele é por fases, né? Quem aqui já perdeu alguém sabe o que é isso. Você tá no ônibus e você começa a lembrar. Você escuta uma música, você começa a lembrar. Você sente um cheiro, você começa a lembrar. Você olha para um pai, é muito difícil quando você olha para um pai. Você sabe que você é pai, só que você não pode desfrutar daquilo que um pai desfruta. Né? E a mãe também. Quer carregar o bebê, quer ter aquele sentimento de abraçar, de trocar fralda, de ver o seu filho caminhar, de começar a dar os primeiros passos, de engatinhar. Isso é bem difícil pro pai e pra mãe, né? Não é que a gente entenda que a pessoa tem que viver de luto para sempre. Não, o luto ele vai acabar em um determinado momento. Mas é necessário para o ser humano passar o tempo de luto, sentir o que tem que sentir. Não depende de tempo. Não tem como se estipular um tempo para se passar o luto. Tem gente que consegue passar o luto e consegue
vivenciar essa situação com 6 meses. Tem pessoas que demoram 1 ano, tem pessoas que demoram 1 ano e meio. O importante é que você respeite o seu interior, você respeite o seu tempo, você respeite o seu momento, independente do que digam, de que não, você precisa continuar. Você precisa continuar vivendo, você precisa continuar fazendo as coisas. Não, você precisa entender o seu tempo, você precisa entender o que você precisa. Você pode e você deve viver o seu luto, para que você possa se renovar, para que você possa se curar e, consequentemente, você consiga fazer aquilo que você deseja. Então, o que nós queremos basicamente dizer é: não queremos que você viva de luto para sempre, mas viva o seu luto com toda a liberdade possível, com toda a naturalidade de saber que isso é normal. Uma pessoa passa por um luto depois de uma perda muito grande, ou nem tão grande assim, mas a pessoa é necessária ela passar por esse luto, para que ela possa respirar, para que ela possa se curar, para consequentemente ela seguir a vida dela. Então nós queríamos trazer isso, falar um pouco sobre, olha, eu preciso viver esse luto. Sim. Muitas vezes as pessoas nos oprimem. Uma coisa que eu ouvi muito numa das consultas com a psicóloga foi que a gente acha que nós somos egoístas, porque nesse momento nós queremos pensar em nós. Nós não estamos muito preocupados com o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está pensando sobre nós, ou o que seja. E aí vem esse sentimento de, nossa, como eu sou egoísta. Eu não quero compartilhar isso, eu não quero passar isso, não. Se sinta na liberdade de ver o luto da forma que for normal para você. Não se prenda a princípios, ao que as pessoas dizem que tem que ser. Não, não tem que ser. Eu não sou igual a você, eu não sou igual a ele, nós Sim. não pensamos igual, não passamos pelo luto igual e não vamos passar por nenhum momento igual, porque nós temos personalidades diferentes. Falando nisso também, tem pessoas que choram, tem pessoas que não choram. Na verdade, tem pessoas que passam por momento de ira. Eu já vi pessoas que perderam pai e mãe e se revoltam. Quer matar as pessoas, ou quer sair por aí atirando em todo mundo, porque acha que a sociedade ou que alguém é culpado disso, né? Pelo fato da morte ainda ser um tabu. Essa é a única certeza que temos, que um dia nós vamos morrer. E isso não pode acontecer, a gente tem que se deixar passar esse tempo de luto, que nem estava falando. Sentir esse sentimento de perda, de dor. Vai demorar? Tem pessoas que demoram, tem pessoas que é mais rápido, né? É saber que você precisa se preservar, independente do que aconteça. Eu acredito que tudo isso acontece, das pessoas chegarem a um nível de revolta e estresse supremo, porque ela não soube respeitar o tempo dela, não soube respeitar o seu luto. É muito complicado entender que precisa respeitar isso. Eu demorei para entender, por conta disso sofri muito, passei por muitas situações que eu ainda estou trabalhando até hoje, porque eu não entendi que era necessário viver o meu luto. Eu não entendi que era necessário viver um tempo, que ninguém tinha me falado que era necessário. Porque de todo mundo eu ouvi aqui, você precisa seguir em frente. E até um tempo eu até fingi com que essa situação não tivesse acontecido. É como se eu não tivesse vivido a gestação, como se eu não tivesse vivido o parto, como se eu não tivesse tido uma certidão de nascimento em mãos. Sim. Que eu sou mãe. Então, por muitas vezes falar que eu sou mãe foi uma coisa muito complicada. Porque eu fiz o quê? Para não viver esse luto, eu meio que fingi que nada tinha acontecido. Então toda vez que eu falava que eu era mãe, me remetia o que tinha passado. E aí aquilo me deixava agoniada, me deixava angustiada. Então viva o luto. Nós podemos e devemos viver o luto. Eu quero repetir isso porque é necessário. Se eu tivesse entendido isso com um pouco mais de antecedência, eu teria sofrido menos. Eu teria extravasado o que estava acontecendo dentro de mim muito mais rápido. E consequentemente eu teria passado por essa situação um pouco mais fácil. Não que seja fácil, e nunca vai ser. Bom, pessoal, isso eu acho que é o básico que a pessoa precisa perceber, entender, para conseguir passar por esse tempo de luto, né? É importante que você pare, olhe, reflita e entenda o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa tem de uma forma de lidar com isso. Então, pare, respire e entenda que esse é o seu tempo. Se respeite para que tudo possa fluir da melhor maneira possível.
E se você gostou desse vídeo, se você tem algo a falar referente a isso, tem algo para nos contar, ou se você quiser comentar algo aqui embaixo, nós estamos aqui para ajudar e para ser ajudado. Com certeza. Que assim como você pode estar passando por esse luto, nós também estamos passando. Então eu te peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho. Nós vamos começar a fazer alguns vídeos falando sobre esse assunto, trazendo alguns assuntos que forem necessários para que todo mundo possa sair com algo novo, algo a se aprender, né? Peço que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe, se você conhece alguém que está passando por luto e que não, ou que até passou por uma perca e não sabe como lidar com isso, compartilhe com essa pessoa. E aí nós vamos conversando. Sim, não perca o próximo vídeo, nós iremos falar sobre assuntos bastante polêmicos aí para algumas pessoas e até compartilhar nossa vida, compartilhar aquilo que nós temos vivido, compartilhar aquilo que nós vivemos em relação ao nosso bebê anjo, né? Contar um pouquinho antes também, porque o parto dela também não foi fácil, né, amor? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.